Desejo uma excelente noite a todos. Deus nos reúne aqui nessa noite para receber honra, glória e louvor. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo de número 86. Peço que você abra a sua Bíblia. Salmo de número 86. E nós vamos fazer a leitura responsiva de todo o Salmo. Uma oração de Davi será a nossa oração aqui também nessa noite. Salmo de número 86. Leitura responsiva, diz assim a palavra santa do nosso Deus. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida, eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Esse é o Deus digno da nossa adoração, do nosso louvor, que nós agora cantaremos, hino de número 14, louvando ao nosso Deus de todo o nosso coração.
Nós gostaríamos de convidar para que esteja aqui à frente os presidentes síndodos da região, presbítero Josimar, reverendo Ricardo, reverendo Vumar. Por favor, esteja conosco. E logo ao chegar, eu gostaria de pedir ao reverendo Ricardo que orasse a Deus por nós. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Deus, por esse momento bendito e que temos a oportunidade de te adorar, de te bendizer, de reconhecer a grandeza de um Deus que é gracioso e misericordioso para com o teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, e recebe, portanto, a nossa adoração, porque é fruto, ó Deus, de um sincero louvor e um reconhecimento de quem tu és. Assim nós te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conhece
Queridos, estamos diante desse Deus maravilhoso, a quem clamamos na certeza de sermos ouvidos, para juntos celebrarmos, agradecermos a Ele por tantos anos de vida ministerial concedida a cada um desses queridos irmãos que estão aqui nessa noite para apresentar sua adoração, e juntos como igreja nós podemos celebrar com eles e agradecer ao Senhor. A Igreja Presbiteriana de Brasília muito se alegra em receber cada um dos queridos para esse tempo de celebração e também ouvir aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. São todos muito bem-vindos e a nossa oração é que Deus conduza o seu coração para que seja cheio da direção, da vontade, do amor de Deus nessa noite. Boa noite, queridos. Quero convidar a todos a que abram suas Bíblias em Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura em conjunto. É uma leitura de confissão, é uma leitura em que o profeta reconhece que Deus pode perdoar, que Deus não retém a sua ira, que Deus é misericordioso para conosco. Façamos então a leitura em conjunto. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Leiamos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém, irmãos. Poder assentar. Eu moro numa região de praia e quando vejo esse texto que fala nas profundezas do mar, eu tenho uma noção muito clara do que é isto. E quero então convidá-lo a que você se coloque diante do Senhor. Você confesse a Ele. Não há pecado que seja oculto a Deus, não há transgressão que não seja do seu conhecimento, mas Ele é capaz não só de perdoar, mas de esquecer. E o profeta usa uma linguagem simbólica, usa uma linguagem figurada, extremamente rica e bonita. Ele lança no mais profundo mar. Enquanto estivermos em contrição, nós estaremos ouvindo o coral mais uma vez. Salvação.
Oremos, amados. Deus amado, Tu és santo, santo, santo. Ó Deus, Tu habitas, ó Deus, ó Pai bendito, sobre o Teu alto e sublime trono, a terra está cheia de toda a glória do Senhor. Ó Deus, nós estamos em Tua casa, certos de que nós não estamos perdidos, porque a Tua palavra nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, Pai. Diante de Ti, Senhor, nós nos prostramos, porque a nós só nos cabe o corar de vergonha, pois somos pecadores, ó Deus. Mas, Pai, queremos trazer, ó Deus, à nossa memória as Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã e se renovarem nossas vidas neste dia, e a causa de não sermos consumidos. Concede-nos, ó Deus querido, Teu perdão. Ó Pai bendito, em nome de Jesus, e guia-nos, ó Deus querido, pelas veredas da justiça. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesse momento de gratidão a Deus pelos nossos colegas pastores que estão jubilando nesta oportunidade. Alguns deles tivemos o privilégio de conviver na época de seminário. Eu estou revendo alguns dos nossos queridos irmãos que convivemos no mesmo período, ali em Campinas. Tivemos as mesmas alegrias, as mesmas lutas, e agora estão jubilando. Isso quer dizer que eu estou chegando mais perto do que poderia imaginar. Os dias são tão rápidos em nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos senhores, pela vida das esposas, das queridas irmãs, pelo trabalho que elas exerceram e têm exercido na vida de cada irmão. O Salmo 92 é um salmo de gratidão. Nós vamos ler esse salmo de forma alternada. Vamos colocar de pé a leitura do Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras! Os Teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos que praticam a iniquidade, e nada obstante, são destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos, todos que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder como no boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Todos juntos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Meus queridos e amados colegas jubilados, todos nós um dia esperamos ser jubilados. Que Deus permita que as nossas vidas continuem florescendo para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. E no 62, o hino de gratidão, vamos cantá-lo em pé.
Pai bendito, na Tua presença nos encontramos nesta noite, Senhor, diante da grande expectativa de prestarmos um culto na beleza da Tua santidade. Também, Senhor, momento de gratidão a Ti por vidas, ó Pai, que através dos anos se colocaram inteiramente à disposição do Teu ministério sagrado. Nós queremos agradecer, ó Pai, porque a cada um, Senhor, ao longo da história, Tu escrevestes a Tua própria história em suas vidas. E Te agradecemos, ó Pai, pela consagração, pelo desprendimento, mas, acima de tudo, pelo compromisso do serviço no Teu Reino Santo. Que essas vidas, Senhor, estejam sendo preservadas para a honra e para a glória do Teu santo nome. Permita, Senhor, que tenhamos na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, uma oportunidade de buscarmos a inspiração para o ministério que Tu tens confiado a cada um de nós. Sabemos, ó Pai, que a Tua vontade, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. E por isso mesmo nós Te agradecemos em tudo e por tudo que Tu tens realizado na vida dos Teus filhos. Usa-nos para a Tua glória. É a oração que Te fazemos em nome e pelo amor do Teu Filho Jesus. Amém. Sentai-vos, amados. Maravilhosa de Jesus, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente.
firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falaz, sou salvo pra eternidade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça tão maravilhosa de Jesus, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus, agradecer ao reverendo Roberto Brasileiro o convite que foi feito para pregar nessa ocasião tão singular, saudar a todos os meus irmãos, colegas de ministério, que nessa ocasião se jubilam e dar graças a Deus pela vida de vocês. Como disse o reverendo Roberto, nem ele nem eu estamos muito longe. Em breve nós estaremos aí também e já nos miramos nos irmãos e nos inspiramos pela atitude, pela vida, exemplo de todos vocês. Queridos, hoje à noite eu gostaria de falar sobre os sofrimentos do ministério e para isso eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E nós vamos ler do verso 7 até o capítulo 5, verso 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, lendo a partir do verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida.
Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão da sua palavra e de que maneira ela se aplica a nós nessa noite. Deus, nós estamos diante da Tua revelação escrita e suplicamos Teu Espírito para que nos dê entendimento naquilo que inspiradamente foi registrado pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que aqui ele descreve os seus sofrimentos enquanto ministro do Evangelho, pregador da palavra, e vemos também de que forma ele se animava, de que forma ele permanecia no meio de todas as suas dificuldades. Oramos que nessa noite também o Senhor nos ensine isso e que o Senhor nos encha de ânimo, de encorajamento, para que nós possamos olhar para as dificuldades, as angústias dessa vida da perspectiva correta, trazendo assim consolo ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos dá cerca de 5 listas dos sofrimentos que ele passava por amor do Evangelho nas cartas que ele escreveu. Essas listas se resumem ou elas aparecem, na verdade, em 2 das suas cartas. A primeira está na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós vis, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos, e aí vem a lista. Fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa. Lembrando que ele não fazia parte do MST, não tinha naquela época. Não nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, perseguidos e suportamos, caluniados e procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Está aqui a lista dos sofrimentos que Paulo experimentava no ministério pastoral. A segunda lista está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Aqui ele vai dar uma lista daquilo que ele considera que o recomenda e que comprova que ele era ministro de Deus. Na muita paciência aí vem, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Depois tem um interlúdio aí, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, e aí ele retoma. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo com tudo isso que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A segunda lista é similar à primeira e acrescenta mais algumas coisas relacionadas com os sofrimentos que o apóstolo Paulo experimentou ou experimentava até essa altura no seu ministério. Nessa mesma carta, no capítulo 11, reagindo a críticas dos falsos apóstolos que haviam se infiltrado na igreja que ele havia plantado, ele diz no verso 23 em diante, são ministros de Cristo, se referindo a esses falsos mestres. Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em, aí vem a lista, prisões, açoites, perigos de morte, verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, perigos de rio, de salteadores, entre patrícios, entre gentios, perigo na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, em frio e nudez.
além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Alguém devia ter lido essa lista para a gente, antes da gente aceitar o ministério pastoral, né? 2 Coríntios 12, do verso 7 em diante. Para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí vem, além do espinho na carne, agora ele menciona, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Os sofrimentos de Paulo eram bem conhecidos no mundo de então, não somente por aqueles que se converteram através do seu ministério, mas também pelos seus inimigos. Aliás, eram eles que faziam com que a vida de Paulo fosse esse catálogo de sofrimentos em grande parte. Nós ouvimos aqui menções de açoites, prisões, apedrejamento, perigos, cadeias. E esses inimigos de Paulo, que na maior parte eram obreiros do judaísmo, alguns aparentemente convertidos ao cristianismo, insatisfeitos com Paulo, porque Paulo pregava que a salvação era pela graça sem as obras da lei, e queria a inclusão dos gentios na igreja, sem que os mesmos tivessem que se submeter aos ditames do judaísmo. E às vezes pelos próprios judeus mesmos, revoltados porque Paulo, tendo sido um rabino proeminente, um perseguidor da igreja, agora havia se tornado o maior defensor daquela fé que antes ele procurava extinguir. E promoviam uma perseguição violentíssima contra o apóstolo Paulo, que acarretava num ministério cheio de sofrimento, um ministério cheio de aflições, de angústias, de preocupações. O que nos impressiona é que esse homem, ele perseverou no ministério, ele não abandonou, não deixou, ele não virou as costas, e foi até o fim, ainda que esse fim tenha sido numa prisão, e terminou com a sua degola na Via Ápia, em Roma, meados da década de 60. Os falsos apóstolos, inimigos de Paulo, usavam os sofrimentos de Paulo com a seguinte pergunta: como é que um homem desse pode ser de Deus? Não tem moradia, ele apanha em toda a cidade onde ele vai, ele é apedrejado, já foi chicoteado pelos seus patrícios, os judeus, várias vezes, tem até um número aqui que Paulo dá, não é, das vezes que ele viu isso aí, vive sendo perseguido, acossado, expulso das cidades para onde ele anda. Como é que esse homem pode ser de Deus? Como é que Deus submete um ministro seu, um vaso escolhido para uma missão tão nobre, tão importante? Como é que Deus permite que ele seja quebrado, humilhado, injuriado, passe privações, angústias e dificuldades aqui nesse mundo? Não será que esses sofrimentos, na verdade, provam que ele não é de Deus? Porque se fosse, Deus não permitiria que ele fosse tratado dessa maneira. Então, Paulo, no texto, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele dedica uma boa seção da carta a explicar a razão do seu sofrimento, porque ele sabe que isso está sendo usado pelos falsos mestres, seus inimigos, nessa igreja, a igreja de Corinto, que ele fundou. E Paulo tinha uma relação muito tensa com a igreja de Corinto, apesar de ser o patriarca dela. Mas ele, pelo menos 2 cartas escreve, fez algumas visitas lá, tentando resolver essa tensão, e uma das causas agora era, a situação ficou agravada com a chegada desses falsos mestres, trazendo essas críticas ao apóstolo Paulo e colocando esse questionamento: será que esse homem é de Deus diante de tanto sofrimento? Então, na passagem que eu li, Paulo primeiro explica por que é que ele sofre, e ao fazer isso, ele está dando uma explicação para todos nós. Por que é que Deus permite que os seus ministros, aqueles que ele levanta, para serem pregadores do Evangelho, para levar o Evangelho, por que Deus permite que eles passem por sofrimentos indizíveis aqui nesse mundo? Muito sofrimento, não é pouco, não. Se nós temos alguma tranquilidade ou alguma paz, se nós olharmos para cima, nós veremos Deus dando a piscadela e dizendo: cortesia do Todo-Poderoso. Porque o normal é pauleira, quebradeira, como Paulo está dizendo aqui. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, irmãos nossos, colegas de ministério, estão em prisões, em vários lugares do mundo,
perseguidos, sem ter onde morar, escondidos, separados da família e dos filhos, tendo seus bens arrestados, assediados pela polícia local, respondendo processos. Ao dizer por que é que isso acontece com os ministros de Deus, consigo, o apóstolo Paulo está dando aquela explicação também para nós. Por que é que o ministério é realmente um local de provação, de sofrimento e de angústia? E é claro que, ao fazer isso, me dirigindo aos pastores, eu quero incluir também aquela que sofre conosco, que é a esposa, né, que passa também pelas mesmas dificuldades. Então, na primeira parte, como eu disse, Paulo explica a razão dos seus sofrimentos, aí vai do verso 7 até o verso 15 do texto que eu li para os irmãos, e na segunda parte, ele apresenta, até o verso 12, e depois do verso 13 até o capítulo 5, verso 10, ele apresenta 5 atitudes que ele toma que evitam que ele desanime. O que é de se perguntar? Por que é que ele não desanimou diante disso tudo? Não é? Ele dá 5 motivos pelos quais ele continuava no ministério. É a segunda parte da nossa mensagem. Então, a primeira parte, ele explica a razão dos seus sofrimentos, e essa explicação vem na forma de uma metáfora no verso 7, quando ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro que ele se refere está no verso anterior, quando ele diz, ele fala do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Esse é o tesouro, esse é o bem mais precioso que Deus nos dá e que nós temos. Só que esse tesouro, conhecimento de Deus na face de Cristo, ele diz aqui no verso 7, ele está contido em vasos de barro. Vasos de barro. Então fica óbvio a metáfora. Para que o tesouro seja revelado, o vaso tem que ser quebrado. Ele tem que ser quebrado. Porque aquilo que ele tem dentro dele é muito mais valioso do que ele. É um vaso de barro que contém um tesouro inigualável. O caminho de Deus, então, é quebrar o vaso para que a glória desse tesouro, que é o conhecimento de Deus na face de Cristo, seja exposto ou exposta ao mundo, para que as pessoas vejam, creiam, se convertam e sejam salvos. Essa é a razão, então, pela qual Deus submete os seus filhos, escolhidos para pregar o Evangelho, a tanto sofrimento, porque é preciso deixar claro de onde vem o poder do ministério. Verso 7, outra vez, temos esse tesouro em vasos de barro, para que fique claro que a excelência do poder no ministério, que converte pessoas e transforma vidas, é de Deus e não de nós. Então, para que fique claro que a glória não é nossa e que não é pelo nosso poder que nós ministramos, e muito menos pelo nosso poder que as pessoas se convertem, Deus quebra o vaso para que fique claro que o poder é dele e não de nós. Essa é a razão pela qual Paulo diz, os seus sofrimentos lhe acontecem. Ao contrário de outras perspectivas, onde o sucesso e a vitória é obtida pela exaltação e o engrandecimento do líder, no cristianismo é o caminho contrário. Deus quebranta os seus, Deus os quebra através do sofrimento, para que através de vasos quebrados ele mostre a excelência do poder que vem dele. É assim que funciona no cristianismo. Em seguida, a partir do verso 8, Paulo explica de que maneira o poder de Deus se manifesta através do sofrimento na vida dele. Primeiro, mantendo Paulo vivo apesar da quebradeira. Veja o que ele diz nos versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Atribulado é Deus quebrando o vaso de barro, não é? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, porque Deus consola. Deus consola. Ele quebra, mas ele consola. Por isso, somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, às vezes, sem entender o porquê das coisas, o motivo dos acontecimentos, ou muito menos a providência secreta de Deus no sofrimento. Porém não desanimados, porque Deus conforta e sustenta. Perseguidos pelos inimigos, porém não desamparado por Deus. Abatido com todo esse sofrimento. Quem não se abate? Vocês viram o catálogo do sofrimento? Isso abate. Abatidos, porém não desanimados.
não destruídos. Não destruídos. Então, o poder de Deus se manifestava na vida de Paulo em mantê-lo vivo e servindo no meio de toda essa quebradeira. No meio de toda essa quebradeira. Porque não tem explicação. Para um homem que passa por isso, ele continua aferrado ao que ele prega, continua defendendo aquilo que ele crê, rejeitado pelos seus, perseguido pelos seus e passando por todo esse tipo de provação. Então, é óbvio que é algo além dele que o sustenta no ministério. E Paulo diz, é a glória do poder de Deus. Por isso que ele me quebra, para que fique claro de que é sobre-humano, é sobrenatural. É somente por Deus que nós perseveramos no ministério no meio de tanto sofrimento e de tanta tribulação. A segunda maneira pela qual o poder de Deus se manifesta no ministério de Paulo através das tribulações é que, dessa forma, a vida de Cristo aparece na vida de Paulo. Veja o que ele diz nos versos 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que as pessoas desejam ver é a vida de Cristo em nós. É isso que as ovelhas querem, é isso que o mundo precisa. Eles querem ver a Jesus e não a nós. Mas para que a vida de Jesus se manifeste em nós, nós temos que morrer. Temos que morrer. E essa morte se dá através dos sofrimentos, da oposição, da contrariedade, da privação física, privação financeira. É o vaso de barro sendo quebrado para que a vida de Cristo se manifeste em nós. E, é claro, Paulo aqui está seguindo o padrão que Deus usou para trazer vida ao mundo. Ele primeiro quebrou o seu filho na cruz e ao terceiro dia o ressuscitou dentre os mortos. Primeiro a cruz, depois a glória. É o mesmo padrão no ministério. Primeiro o sofrimento, a quebradeira e toda aquela lista que Paulo falou, para que a vida de Cristo, a vida ressurreta e gloriosa dele, seja vista em nós, na perseverança, na paciência, na humildade, na gratidão, em experimentar tudo isso humildemente, sem queixa e sem reclamação. É a vida de Cristo se manifestando na vida do ministro. Só pode ser assim, através do quebra-quebra. Terceira manifestação do poder de Deus. Antes disso, assim, eu me lembrei de uma coisa aqui que eu acho que é importante dizer. Nos Estados Unidos, onde em alguns estados existe a pena de morte, e os que foram apenados no dia da morte, no dia em que eles vão morrer, eles são tirados da sua cela e caminham pelo corredor da morte até chegar na sala onde eles serão mortos, quer seja choque elétrico, injeção letal, câmara de gás. Mas enquanto ele caminha no corredor da morte, os colegas de cela repetem em coro, dead man walking, dead man walking. Homem morto caminhando, homem morto caminhando. Assim somos nós, pastores. Somos homens mortos caminhando. É o que ele diz aqui. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O morrer de Jesus está conosco. Dead man walking é o que nós somos, porque é dessa forma que a vida de Cristo se manifestará em nós. Terceira maneira pela qual o poder de Deus se manifesta no meio do nosso sofrimento é porque é dessa forma que as ovelhas receberão vida. Veja que versículo no verso 12 que resume tudo o que Paulo diz. De forma ou de modo que em nós, ele está falando como pregador e ministro do Evangelho, em nós opera a morte, mas em vós, ele está se dirigindo aos coríntios, suas ovelhas, opera a vida. Para que a ovelha viva, o pastor tem que morrer. Como eu disse, ninguém disse isso antes para nós no seminário, né? Ninguém explicou isso antes, mas para que a ovelha viva, o pastor tem que morrer. Em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. A entrega, a renúncia, a dedicação, a resignação, a resiliência debaixo do sofrimento. Em nós a morte opera, morte no sentido de morte para o eu, morte para os meus direitos, para o meu conforto, morte para a minha segurança, morte para tudo aquilo que nesse mundo poderia representar algum tipo de conforto ou privilégio, morte para que haja vida,
para as ovelhas. Então, é dessas três maneiras que o poder de Deus se manifestava na vida do apóstolo Paulo, através da quebradura do vaso de barro. Aqui está a resposta que ele dá, então, aos seus críticos. É como se ele dissesse: vocês estão ignorando o método de Deus. O método de Deus é agir através de pessoas quebrantadas, pessoas que aprenderam o que é que o sofrimento significa, a semelhança do nosso Salvador, que teve que morrer para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o padrão do ministério. Portanto, os sofrimentos são parte integral e inseparável do ministério cristão, porque eles têm um propósito, e o propósito é esse que Paulo diz lá, aqui nessa mesma carta, no capítulo 12, foi-me colocado um espinho na carne para que não me ensoberbecesse. Deus pode usar um pastor quebrado, mas não pode usar um pastor arrogante. Não pode. Por isso que ele quebra, para que ele possa usar e possa ser um canal de bênção para outras pessoas. Agora, aí do verso 13 até o final, eu tenho 5 razões que Paulo coloca. Eu prometo ser breve para não acrescentar sofrimento aos irmãos. Paulo explica por que é que ele não desanima, porque é uma pergunta lógica, não é? O que mantinha Paulo andando? Então, eu acho que a gente pode perceber no texto aqui, pelo menos 5 pontos que ele coloca, aqui nessa segunda parte, à guisa de explicação. Porque várias vezes ele está dizendo: por isso eu não desanimo, por isso eu não desanimo, por isso eu não desanimo. Então, ele está explicando por que é que não desanima. E ele dá 5 explicações. A primeira delas está aí do verso 13 até o verso 15. Ele diz assim: tendo, porém, o porém aqui introduz o contraste, né? Porque no verso anterior ele diz: em mim opera a morte, porém, eu tenho o mesmo espírito de fé do salmista. Ele está citando aqui o Salmo 116, que disse assim: eu criei, por isso que falei. Ele faz aqui uma citação de Davi, no Salmo 116, onde Davi relata uma experiência de provação, de sofrimento, e numa certa altura Davi diz: eu não parei de falar, porque eu criei em ti, Senhor. Estou parafraseando, mas é isso que o Salmo quer dizer. Porque eu creio em ti e creio nas tuas promessas, é que eu continuo falando, apesar de todo o sofrimento. E Paulo toma esse texto do Antigo Testamento e aplica para a sua situação. Ele diz que, mesmo que nele opere a morte, para que nos outros opere a vida, ele está nos seguindo o mesmo, está na mesma fé do salmista que disse uma vez: eu criei, por isso falei. E aí ele termina o verso 13 dizendo: também nós cremos. O nós aqui é ele, não é? Ele e Timóteo, que está associado com ele, Silvano, associado com ele nessa carta, ministro do Evangelho. Também nós cremos, por isso também falamos. Por que Paulo não desanimava? Porque ele cria. Ele cria no que ele pregava. Ele cria no que ele ensinava, particularmente naquilo que ele diz no verso 14, sabendo, ao que ele cria, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Eu creio na ressurreição. Eu sei disso, eu creio nisso. Eu creio que aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos e de quem eu sou ministro e pregador, esse mesmo Deus também me ressuscitará com Jesus Cristo quando ele vier a segunda vez e nos apresentará juntos a vocês. Nós seremos apresentados como ministros glorificados, recompensados pelo nosso ministério a vocês naquele grande dia. Eu sei disso, eu creio nisso, meu conforto é isso, a minha esperança é essa, por isso eu falo, eu criei, por isso falei. Essa é a razão pela qual ele não desistia, porque ele cria naquilo que ele pregava, por isso ele falava. Eu sei que o pessoal mandava calar a boca, uma vez o sacerdote bateu na boca dele, como quem diz assim: cala a boca. Mas ele continuava falando. Por quê? Porque ele cria. E um homem que crê, ele não se cala. Se nós cremos nessas verdades, nós não calamos. O sofrimento do ministério não emudece o ministro fiel. As dores do ministério não silenciam sua voz. Ele continua pregando. Ele continua ensinando. Apesar das dificuldades, eu creio. Eu falo porque creio. E enquanto eu crer e puder, eu vou continuar falando. Porque eu sei e creio na ressurreição, que é a minha recompensa final. Essa é a primeira explicação que ele dá, porque é que ele não se cala. A segunda, eu encontro aí, do verso 16 até o verso 18. Ele faz uma comparação entre os sofrimentos presentes
e a glória futura. Aqui é importante porque é um princípio que nos ajuda muito a olhar para o ministério pastoral e os sofrimentos do ministério pastoral à luz do quadro maior. Porque quando, durante o sofrimento no ministério, nós focamos muito no sofrimento, nós perdemos de vista o quadro maior e nós nos afligimos e desanimamos e desistimos. Mas se temos em perspectiva o quadro mais amplo, então aquilo que parece ser um sofrimento insuportável, de repente ele se torna suportável, ele se torna possível de carregar. Então, é o que Paulo faz aqui, do verso 16 até o verso 18, fazendo três comparações. A primeira comparação é entre o homem exterior e o homem interior. O que nós somos aqui nesse mundo, que é o homem exterior, e aquilo que nós somos interiormente, que vai permanecer para todo sempre e que tem a ver com a vida eterna. Está no verso 16. Por isso, à luz do que ele falou antes, criei, por isso falei, não desanimamos, não desanimo do ministério. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ainda que meu corpo decaia com a idade, com a doença, com a fome, com a nudez, com as privações, com as pedradas, com as chicotadas, ainda que ele se corrompa, o homem interior se renova. A minha confiança, a minha expectativa, a minha esperança, a minha fé em Deus, elas aumentam inversamente de maneira proporcional inversa. Difícil achar dois adjetivos aqui, não? Ou dois advérbios. Mas é isso que acontece. Paulo diz, quanto mais eu apanho, mais eu tenho esperança. Quanto mais eu sofro, mais eu anseio pela glória. Enquanto o homem exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia. Por isso eu não desanimo. Por conta dessa renovação diária do pastor. Essa renovação diária do pastor, em contraste com os seus sofrimentos, faz com que ele não desanime do seu ministério. Segunda comparação que ele faz está no verso 17, e é entre o peso da tribulação comparado com o peso da glória. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando Paulo pensava, ou ele imaginava o peso da glória que estava reservada para ele, ao fazer a comparação, ele diz que a tribulação dele aqui é leve e momentânea. De fato, é leve. Se nós formos comparar o que nos está prometido, o novo céu e a nova terra, imortalidade, um corpo glorioso, felicidade e paz sem fins, nunca marejados pelo pecado ou pelo mal, comunhão perfeita com Cristo e com Deus Pai no Espírito Santo. O que são os sofrimentos dessa vida se comparados com isso? Por isso que Paulo diz que eles são leves e momentâneos, comparados com a eternidade do peso da glória que nos espera. Por isso que eu digo, colegas, se nós mantivermos os nossos sofrimentos no ministério na perspectiva maior, nós vamos olhar para eles de uma maneira diferente e nós não vamos desanimar. Não vamos desanimar. Terceiro, no verso 18. Terceira comparação é entre as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que vêm são temporais e as que não se veem são eternas. Não atentando, ou seja, não focando, não me deixando guiar pelas coisas que eu vejo. O que são as coisas que eu vejo? O meu corpo, a provação, o meu inimigo, o chicote, a cadeia, a pedra chegando na minha testa, são as coisas que eu vejo. Mas eu não me guio por isso. Porque todas estas coisas, inclusive as boas, família, casa, propriedades e lazer e tudo isso que faz parte desse mundo, ele diz aqui, essas coisas, elas são temporais. Elas passam com esse mundo e o fim desse mundo se aproxima. Mas as coisas que não se veem, eu não vejo Jesus, eu não vejo Deus, eu não vejo a ressurreição dos mortos, eu não vejo a vida eterna, eu não vejo o novo céu e a nova terra, nem imagino como vai ser a glória. Entretanto, é por essas coisas que eu me guio, porque essas coisas são as que vão permanecer. Quando nós perdemos essa perspectiva no ministério, e focamos nas coisas desse mundo, no meu direito, no meu conforto, no meu prazer, ou nos meus inimigos, nas minhas tribulações e tudo mais, e perdemos de vista
a perspectiva da eternidade invisível, nós desanimamos. Mas se temos essa perspectiva, nós podemos continuar. O quarto contraste está no capítulo 5, verso 1. É entre um tabernáculo terrestre e a casa nos céus. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo aqui contrasta a nossa existência com a existência futura. Nesse contraste, ele compara a nossa existência a uma tenda, coisa que para ele era fácil porque era a profissão dele. Ele era fazedor de tendas. Então ele diz que nossa existência aqui é como uma dessas tendas que eu faço. Eu sei que elas são frágeis, elas são temporárias, elas são extremamente vulneráveis. Mas se ela se desfizer, nós temos da parte de Deus nos céus, não uma tenda, mas uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O contraste é entre a minha existência frágil, provisória e temporária aqui, como uma tenda, e a minha existência final na presença de Deus, comparada a uma mansão celestial que permanece para sempre, inamovível e gloriosa. É o quarto contraste que Paulo usa para manter as coisas na perspectiva. Ele faz uma comparação entre... Vocês viram as 4 comparações? Todas elas têm um ponto em comum. É entre a vida que nós vivemos aqui, com todos os seus sofrimentos, dores, angústias e privações, com a glória que nos está reservada na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos e no novo céu e na nova terra. Ao fazer a comparação, Paulo diz, eu não desanimo, porque tudo isso é passageiro, isso é pouco comparado com o muito. Isso aqui vai acabar logo, mas o que Deus tem preparado para mim vai durar eternamente. A confiança do pastor é escatológica, a nossa recompensa é escatológica, não está aqui nesse mundo. Embora Deus, como eu disse, possa dar uma cortesia de vez em quando para nós, mas a nossa alegria, ela está nessas coisas invisíveis. Por isso que Paulo continuava, e por isso que nós também devemos continuar. Então, quais são as razões? Já expliquei 3. Primeiro, ele cria, por isso ele falava, verso 13 a 15. Segundo, ele faz uma comparação, usando 4 contrastes. E terceiro, ele ansiava muito, mas muito, pela ressurreição dos mortos. Era um anseio dele a ponto dele gemer de desejo pela ressurreição dos mortos. Verso 2, por isso, nesse tabernáculo, nessa tenda, nós gememos, aspirando ser revestidos da nossa habitação celestial. Se formos, todavia, encontrado vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Paulo tinha tanto desejo da imortalidade, de experimentar a ressurreição dos mortos e, assim, privar da presença física do Senhor Jesus, estar com Ele, corpo a corpo, olho no olho, mão na mão, abraço com abraço, que ele gemia quando ele pensava nisso. Você já sentiu isso? Desejo e paixão por uma coisa tão intensa que você geme de desejo. É o que ele disse que está fazendo aqui. Nesse tabernáculo nós gememos, aspirando, não é gemendo tanto por conta do sofrimento, mas gememos porque aspiramos ser revestidos da nossa habitação celestial. Ele ansiava com a glória, ele sonhava com isso, ele almejava isso, o que para ele às vezes representava um conflito, como por exemplo na carta aos Filipenses, ele disse, estou dividido, não sei se vou, não sei se fico, e se eu ficar é por amor de vocês, porque melhor é partir e estar com Cristo. Ele vivia nessa tensão constante, porque a realidade da glória era muito presente no coração do apóstolo Paulo. Agora, quando nós pastores perdemos isso, a consciência da glória, a aspiração da vida eterna, a certeza da salvação, a alegria da salvação, o ministério se torna pesado. Mas muito mesmo. E se torna mecânico. A gente perde o ânimo, perde a coragem, perde a vontade de fazer as coisas. Mas quando somos motivados pela esperança da glória e da ressurreição, como Paulo aqui, então tudo é diferente. Ele faz 3 ressalvas. Ele diz, eu aspiro ser revestido da habitação celestial. Primeira ressalva, se a gente for crente, né? Verso 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Para não pensar que é automático. Se você é pastor, então morreu, está na glória. Calma. É se for crente.
né? Se formos achados vestidos e não nus. Primeira ressalva. Segunda, isso não quer dizer que eu quero morrer, diz o apóstolo Paulo, no verso 4. Na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos. Ele deixa claro, não é porque ele quer morrer. Isso aqui é importante porque, às vezes, não poucas pastores querem morrer. Por causa da quebradeira, por causa do sofrimento, eles querem morrer. E Paulo está dizendo que essa aspiração dele não é porque ele quer morrer, mas porque ele quer que o mortal seja absorvido pela vida. Ele quer experimentar a imortalidade. Ele quer conhecer plenamente essas promessas. Infelizmente, nós sabemos de casos de pastores que acabam tomando a sua vida nas próprias mãos. Talvez no momento de desespero, de angústia, quando a quebradeira é grande demais, ele não suporta e acha que talvez a morte seja a saída para o seu alívio. Eis aqui um homem que certamente sofreu mais do que qualquer um de nós, talvez mais do que todos nós aqui juntos, mas que diz que ele não quer ser despido, como se a morte fosse a solução para os seus problemas. Não, o que ele geme é ser revestido da imortalidade. Ele quer conhecer a imortalidade, ele quer estar com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. A terceira ressalva é que isso foi o próprio Deus que fez dessa forma. Para não parecer que Paulo tem ideias suicidas, ele diz no verso 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para viver assim e nos deu o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo como uma garantia da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Então, tendo esse penhor do Espírito Santo, então eu posso enfrentar as dificuldades aqui nesse mundo, aspirando àquele grande dia da ressurreição. E eu queria dizer finalmente, mas ainda tem 2 pontos, mas vamos lá, vai chegar. Finalmente, né, aí disse, acabei dizendo, ele vivia animado, esperando. Essa parte aqui eu acho maravilhosa essa parte aqui. Ele diz que vivia sempre animado, esperando o encontro com Jesus. É a 4ª explicação que ele dá porque é que ele não desiste. Veja só, verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo. Pense que quem está dizendo isso é o homem que escreveu aquelas 5 listas. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferiram deixar o corpo e habitar com o Senhor. 3 coisas aqui. Primeiro, Paulo estava consciente de que, enquanto ele estivesse aqui, ele estaria ausente do Senhor Jesus fisicamente. É o que ele fala aqui, não é? Sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Não estamos ausentes do Senhor espiritualmente, porque nós temos comunhão com Ele, espiritualmente. Mas Paulo anseia a ressurreição para que ele, com o corpo glorioso, ele possa estar com o Salvador, que também está com o corpo glorioso. Eu sei que às vezes a gente pensa, né, às vezes vem essa ideia que Cristo, quando ressuscitou dos mortos com o corpo, e que ele subiu aos céus, depois que ele passou das nuvens, não tinha ninguém olhando, ele pegou o corpo, jogou fora e subiu feito fantasma para o céu. Não, ele tem hoje o mesmo corpo da ressurreição há 2000 anos atrás. Ele é Deus homem para todo sempre. E Paulo anseia conhecê-lo no corpo, mas ele sabe que enquanto ele está aqui, ele está ausente do Senhor. E aqui é um bom corretivo para aquelas vezes em que você, pastor, e eu, nós dissemos assim, ó Deus, se tão somente o Senhor aparecesse na minha frente. Estou perplexo aqui no ministério. Tenho essa dificuldade, essa angústia, essa escolha, essa decisão. Se ao menos o Senhor Jesus sentasse aqui ao meu lado, no meu escritório, e me dissesse o que fazer, às vezes nós ansiamos por isso, né? Não vai acontecer. Não vai. Enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Por quê? Próximo verso. Porque andamos por fé e não por vista. O cristão, a maior parte da sua vida, ele vai viver sem sentir, sem tocar, sem experimentar, sem ouvir a voz de Deus, ouvir o barulho da asa de um anjo. Não vai ter sonho, não vai ter revelação, nada. Porque o padrão bíblico é nós andamos por fé e não por vista. E a definição de fé, todos conhecem, é a certeza de fatos e de coisas que não se veem, que não se tocam, que não se experimentam. É isso que é fé. Andamos por fé e não por vista. Pastor, não é que Deus nos abandonou no meio de sofrimento, aquelas vezes que a gente ora, a gente clama, parece que Ele não nos ouve, não tem nenhuma resposta palpável que você possa identificar. Não é por isso, não.
Mas é que essa é a regra que ele colocou, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos bom ânimo, porque, verso 8, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Temos bom ânimo porque vai chegar o dia em que vai reverter, nós vamos deixar esse corpo, adquirir o corpo da ressurreição e estaremos com o Senhor para todo sempre. Note que céu só é céu com Cristo nele. Paulo aqui não fala do céu, ele fala da ressurreição. O que interessa para ele não é céu, o que interessa para ele é estar com o Senhor Jesus, porque isso é a essência da bem-aventurança, como o próprio Cristo disse: Pai, a vida eterna é que te conheçam a ti e aquele a quem tu enviaste. Essa é a essência da vida eterna, comunhão com o Filho e com o Pai eternamente. É isso que ele anseia aqui. Isso na ressurreição dos mortos. E por último, ele tinha consciência do dia do juízo. 9 e 10. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Interessante essa expressão, receber o bem e o mal que tivermos feito por meio do corpo. O corpo recebe um destaque muito grande aqui nessa passagem, aparece quase uma dezena de vezes aqui. O corpo é como uma tenda, ele é habitado pelo Espírito, é sujeito ao sofrimento e morte, enquanto nós estamos nele, estamos ausentes do Senhor, mas ele é o vaso de barro através do qual Deus manifesta a sua glória e excelência do seu poder. No dia do juízo, nós daremos conta de que maneira ou como nós usamos esse vaso de barro que esconde de todos os tesouros o mais valioso e precioso. Por isso, Paulo tinha como alvo agradar a Cristo, porque ele tinha consciência daquele dia de prestação de contas do ministério. O que está em jogo aqui não é a salvação, o que está em jogo aqui é o ministério. Ele tinha consciência disso. Por isso, ele diz, no verso 9, nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque nós vamos comparecer diante dele. Então, aqui nesse mundo e no futuro, o alvo do ministro é agradar ao Senhor Jesus. Ansiar estar com Ele. Um dia nós vamos dar contas a Ele, de como nós ministramos aqui. Mas, acima de tudo e principalmente, uma vez que eu digo esse julgamento aqui, não tem a ver com a salvação, o contexto todo está falando de ministério, tem a ver com o ministério. É a mesma coisa que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 4, quando ele fala que a obra de cada um será provada pelo fogo, e os que forem reprovados serão salvos, ainda que pelo fogo. Então, eu creio que é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Em resumo, queridos, aqui estão as razões pelas quais o apóstolo Paulo continuava e perseverava no ministério. Eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiro, pode ser que nessa noite haja aqui entre nós algum colega pastor que está amargurado, magoado, por conta de tanto sofrimento no ministério. Não seria de admirar, e não seria surpresa. Porque às vezes o ministério é um local, às vezes nós sofremos injustiças. O pastor sofre injustiça, sofre. Ele é mal compreendido, às vezes não recebe o reconhecimento devido, não é que ele busca isso, mas o reconhecimento faz bem, faz bem. Não recebeu o reconhecimento, foi mal compreendido, foi injustiçado. E eu entendo que é natural e é normal que o coração fique ressentido, com uma pontinha de mágoa, um pontinho de tristeza. Estamos deixando o ministério, mas não estamos deixando com o coração alegre, mas há reservas, há mágoas que estão lá, talvez há alguns anos. Eu espero que nessa noite Deus tenha falado ao seu coração, explicando o porquê você foi injustiçado, porquê você sofreu, foi mal compreendido e não recebeu talvez o reconhecimento que você merecia. É porque essas coisas não são para aqui. Porque a nossa recompensa não é aqui. Tem que olhar o quadro maior. Nós caminhamos para a glória. E é lá que nós receberemos, de fato, a plena satisfação do nosso coração e a aprovação do nosso Mestre e do nosso Senhor e Salvador. Lembre que nós somos vasos de barro e que é dessa forma que Deus manifesta a excelência do seu poder. E medite que os nossos sofrimentos, eles não são nada comparados com a glória, comparados com os sofrimentos do Senhor Jesus por nós, e nem mesmo com os sofrimentos do apóstolo Paulo, não é? Se vou usar um referencial humano, quem de nós aqui sofreu isso aqui? Chega nem perto. Ainda assim você tem esse homem animado, ansiando pela glória,
trabalhando sem parar enquanto pôde, enquanto teve condições para servir ao Senhor Jesus. Talvez aqui nessa noite haja irmãos que estão se sentindo inúteis e dizendo, acabou. Meu ministério acabou, não estou mais na ativa do ministério. Eu acho que a jubilação é uma coisa institucional, né? Não está na Bíblia. Isso quer dizer que até a morte vai continuar a quebradeira, meu irmão. O fato que você se jubilou não quer dizer que Deus vai parar de quebrar, não. Né? Agora que quebra mesmo. Né? Porque essa fase é uma fase em que Deus mostra a excelência do seu poder em vasos de barro para uma nova geração que está chegando, que carece de exemplos, de homens maduros, experientes, que passaram por todo tipo de sofrimento, mas continuam alegres, animados, encorajados, e se tiverem oportunidade, servirão o seu Senhor, aonde a porta se lhes abrir. A nova geração precisa disso. A nova geração precisa de referenciais e de irmãos mais velhos, de homens de Deus, anciãos, é a palavra que eu estava procurando, precisa de anciãos como referencial para o ministério. E, finalmente, consideremos que tanto para jovens pastores quanto para pastores jubilados ou já idosos experientes, a nossa esperança e o nosso desejo sempre foi e sempre será a ressurreição dos mortos. A nossa esperança não está aqui. Nada desse mundo pode preencher o coração do ministro, nem da sua esposa e nem dos membros da sua igreja. Somente a esperança escatológica da ressurreição dos mortos, união com Cristo e peso de glória indizível pode satisfazer o coração humano plenamente. Por isso, irmãos, nos desapeguemos do presente século. Que seja a nossa esperança e a nossa confiança, e o nosso desejo e o nosso gemido somente pela glória. Amém? Vamos orar. Ó Deus, quem é suficiente para essas coisas? Mas Tu nos dizes aqui que a excelência do poder vem do Senhor e que a vida do Cristo ressurreto se manifesta em nós. E é somente essa a nossa esperança, porque de nós mesmos, por nós mesmos, já teríamos abandonado o ministério, desistido, nos tornado amargos, ressentidos, com tanto sofrimento, injustiça, dor que nós passamos. Mas agora nós Te damos graças porque o Senhor nos mantém. Perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Mantém-nos assim por amor daqueles que estão vindo em nosso lugar e que precisam de anciãos, de referenciais e de modelo. Oramos pela esposa, Senhor, dos Teus servos, as esposas dos Teus servos, que sofrem com eles. Oramos pelo consolo do Espírito Santo. Oramos por seus filhos que também sentem o sofrimento dos pais. E nós pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, levantando homens de Deus que entrem no ministério conscientes do que se trata. Livra-nos dos mercenários, dos aproveitadores, daqueles que não deram para nada no mundo e resolveram ser pastor. Ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos uma igreja firme e que seja uma bênção nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.
Nós convidamos o reverendo Lutero Aguiar, que é um dos jubilados, para dar a bênção para nós, encerrando assim essa parte do culto. Receber a bênção, amados. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam, irmãos amados, convosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. A igreja pode assentar-se. Encerrado o culto de louvor e adoração a Deus, nós queremos nesse momento prestar a nossa homenagem aos queridos pastores jubilados do ano de 2018 da Igreja Presbiteriana do Brasil. A comissão executiva de nossa igreja, reunida no último mês de abril, deliberou jubilar 26 ministros, homologando as solicitações dos seus presbitérios. É um ato, como já referido, que faz parte da nossa instituição, mas que se reveste também de uma grata homenagem àqueles que serviram por tanto tempo a vida de nossa denominação. E aprove, então, a comissão executiva, ao promover tal homologação, conferir o diploma de jubilado a esses pastores, bem como a medalha do mérito, e oferecer às digníssimas esposas a medalha da gratidão. O presente momento foi convocado para tal, e para isto a Igreja Presbiteriana convidou todos os 26 pastores jubilados para estarem neste dia, hoje e amanhã, aqui na capital federal, e estão, espero eu, devidamente bem hospedados no hotel. Tivemos as suas passagens aéreas para virem aqui, menos a do Rudival, que mora aqui pertinho, né, Rudival? Você veio a pé mesmo, né? Então tá bom. Porque é o mínimo que nós podemos fazer para tê-los aqui conosco. Eu vou fazer a chamada dos pastores em ordem alfabética, conforme eles já estão assentados, mas não sem antes referir que 7 ministros não puderam estar presentes, mas faço gosto de mencioná-los nesta hora, que são os pastores Edmilson Rodrigues, Filadelfo Nascimento de Jesus Filho, Gilton Alberto de Souza, Jair Paulo Correia, Josué Pimentel de Sena, Luiz Eduardo Monteiro e Nelson Duílio Bordini Marino, que receberão os mesmos certificado, medalhas, nas suas residências. A Secretaria Executiva vai encaminhar até eles. Por isso, nesse momento, eu gostaria de pedir a ajuda dos membros da mesa do Supremo Concílio, reverendo Roberto Brasileiro, reverendo Augusto Nicodemos e presbítero José Alfredo, para me ajudarem. Vou pedir ao reverendo Roberto que faça a entrega dos diplomas, o reverendo Augusto fará a entrega da medalha do mérito ao pastor, e o presbítero José Alfredo entregará a medalha da gratidão à esposa. E eu vou iniciar pedindo, então, que venham até aqui, mais ou menos ao centro, e vão se colocando lá. Depois nós vamos fazer uma grande foto com toda a turma aqui, né? Parecendo formatura isso, né?